É absolutamente impossível fugir da presença de Deus. Olá, tudo bem? Eu sou Nixon Rocha, bem-vindos ao nosso canal. Estamos hoje aqui mais uma vez para dar continuidade ao livro de Jonas. Quem não assistiu o vídeo anterior, veja aqui nas descrições que nós temos uma introdução ao livro de Jonas. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 e vamos trazer algumas explicações sobre esse capítulo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio para ir para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se ele, o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tornai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olá, meus irmãos e irmãs, estamos aqui diante do capítulo 1 de Jonas e queremos fazer alguns destaques neste capítulo. Podemos dividir este capítulo em 3 partes. A primeira parte, quando Deus chama Jonas e o comissiona para que ele vá até Nínive e pregue aquela cidade. E nesse momento Jonas simula que vai, ele se dispõe diante de Deus, dizendo que vai, mas na verdade ele já tinha a intenção deliberada de não obedecer ao Senhor.
e ele foge de Deus. Nessa primeira parte, ele pensa que é possível fugir da presença de Deus. E assim começa o livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Até aqui parece que está tudo bem, Deus chamando o seu profeta e o profeta obedecendo e seguindo a orientação de Deus. Mas a cena começa a mudar de figura quando Jonas, no versículo 3, mostra a intenção deliberada de Jonas de fugir da presença de Deus. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Vejam que Jonas se dispõe a ir, mas na verdade ele só quer sair da presença do Senhor para fugir para o lugar mais longe que ele pudesse encontrar. E o texto bíblico diz que ele intenciona fugir para Tarsis. Tarsis era uma antiga colônia fenícia que ficava ao sul da Espanha, perto do que hoje é Gibraltar. Vejam que Jonas deseja fugir para um lugar que é o extremo de onde ele estava. Do local onde ele embarca, que é Jope, até a cidade de Tarsis, nós temos uma distância de 4.000 quilômetros. E pense que Tarsis, ao sul da Espanha, fica na Península Ibérica, ou seja, o extremo do mundo que se conhecia na época. Quando visualizamos no mapa, nós percebemos como Jonas tenta ir numa direção totalmente oposta à vontade de Deus. Você já pensou sobre isso quando nós ouvimos alguma coisa de Deus, o chamado de Deus, ouvimos o desafio de Deus para irmos numa direção e para nos livrarmos de Deus, aceitamos esse desafio e imediatamente passamos a andar numa direção completamente oposta, bem distante da presença de Deus? Foi isso que Jonas fez. Nessa tentativa absurda de Jonas de tentar fugir da presença de Deus, parece que as coisas dão certo. E aí vem uma parte importante desse capítulo 1, que é a ilusão que o pecado pode trazer, a ilusão de que as coisas estão dando certo. Vamos pensar um pouco sobre isso. Jonas recebe a palavra do Senhor e desce para Jope. Jope ficava na costa do que hoje é a Palestina e ele pega um navio. Vejam que era uma distância de 4.000 quilômetros. Não era uma viagem frequente. Essa viagem duraria alguns meses e era uma viagem extremamente cara. Mas, naquele exato momento em que Jonas recebe o desafio de Deus, Jonas tem o dinheiro para pagar essa viagem tão cara e, ao mesmo tempo, tem um barco à disposição que está saindo para Tarsis. Vejam que parece que tudo está dando certo. De uma forma absurda, alguém poderia até imaginar que Deus teria se conformado com a não aceitação de Jonas para ir a Nínive, porque tudo estava dando certo. Vejam que isso é apenas a ilusão do pecado, a ilusão de estarmos fugindo da presença de Deus. Ele tinha o dinheiro, o barco estava à disposição, parece que tudo estava dando certo. Mas tem ainda uma outra coisa, e a consciência de Jonas? Está tudo bem? Está pesada? Parece que não. Na continuação da narrativa, a gente percebe que Jonas está no porão do navio dormindo tranquilamente quando a tempestade se levanta. E a tempestade vai se levantando, as pessoas vão ficando agitadas, os marinheiros, acostumados ao revolto mar, temem naquele instante e acordam Jonas. E Jonas está dormindo profundamente. Ou seja, Jonas não está preocupado com absolutamente nada. Então vejam mais uma vez a ilusão que o pecado pode trazer no coração das pessoas, na mente das pessoas. É possível que a mente de alguém que esteja fazendo alguma coisa errada esteja tudo bem. O apóstolo Paulo chega até a dizer que a mente pode ficar cauterizada pelo pecado. Parece que é o que aconteceu com Jonas. Jonas está dormindo, o que alguns chamam o sono dos justos, porque nada perturba Jonas
mesmo diante de uma tempestade. Diz o versículo 6 que o mestre do navio chega até Jonas e diz: o que está acontecendo contigo? Está agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Vejam, todo mundo estava com medo e cada um buscando a sua divindade. E o mestre daquele navio pede para que Jonas também faça o mesmo. Nesse instante, a gente vai começar a perceber que os marinheiros estão preocupados com a vontade de Deus, enquanto o profeta de Deus, o nosso mocinho aqui da história, ele não está nem um pouco preocupado com a vontade de Deus. Pelo contrário, ele ignora a vontade de Deus e foge na direção oposta da vontade de Deus. A partir do versículo 7, nós percebemos que eles começam a lançar sortes para ver de quem seria a culpa. Essa era uma prática antiga, tanto para o povo de Israel quanto para os outros povos. Seja esse lançar de sorte parecido com o que o povo de Israel fazia ou de forma diferente, o fato é que a sorte caiu em Jonas, mostrando mais uma vez que nada acontece fora do controle soberano de Deus. E nesse instante fica claro para os marinheiros daquele barco que Jonas era o causador de tudo aquilo. E logo eles vêm com uma chuva de perguntas sobre ele. No versículo 8, essas perguntas surgem. Eles perguntam a Jonas: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Vejam que essas perguntas fazem com que Jonas comece a cair em si. Às vezes é necessário que perguntas sejam feitas para que a gente possa cair em si, para que a gente possa voltar à racionalidade e perceber que é absolutamente impossível fugir ou se esconder de Deus. E ao responder essas perguntas, Jonas se dá conta de que é impossível fugir de Deus. Quando no versículo 9 Jonas responde que ele é hebreu, ele traz à sua memória a sua identidade, de que povo ele pertence. E quando ele responde que ele teme ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, fica bem claro na sua mente que é impossível que ele fuja para qualquer lugar, porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Não há lugar distante ou escondido que Jonas pudesse fugir da presença de Deus. Depois que Jonas confessa que ele é o causador de todo esse mal, os marinheiros perguntam a Jonas o que fazer com ele. E Jonas pede que o joguem ao mar, porque ele reconhece que ele é o causador de todo aquele mal. Vejam que ao reconhecer quem ele era, ao reconhecer a quem ele servia, ao lembrar que Deus era o Criador de todas as coisas, ele começa a perceber a sua responsabilidade diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Quando nós fazemos essa análise profunda em nossa vida, perguntando a quem nós servimos, o que nós temos feito da nossa vida, quem eu sou, nesse momento fica bem mais fácil identificar a nossa responsabilidade por aquilo que acontece à nossa volta. Foi o que Jonas fez. Ele percebeu que toda aquela tempestade era por culpa dele. Portanto, é importante que todos nós, em algum momento da nossa vida, ou em todo momento da nossa vida, a gente tenha momentos de reflexão, onde a gente possa se perguntar a quem de fato eu tenho servido. Que vontade eu tenho feito? A minha ou a vontade de Deus? Em que direção eu estou andando? Eu estou andando na direção de Deus ou estou andando numa direção completamente oposta à vontade de Deus, com a ilusão de que algumas coisas estão dando certo e por isso não tenho nada do que me preocupar ou temer? E assim termina o capítulo 1. Jonas é tragado e engolido por um grande peixe que obedece o que Deus diz. Não se deixe enganar pela ilusão que o pecado possa trazer. As coisas podem aparentemente estarem dando certo,
a sua consciência pode até não lhe incomodar, mas uma hora a tempestade chega e só as perguntas certas e a resposta honesta pode te fazer pensar e lembrar de que você serve a Deus, de que você é um servo e uma serva de Deus e que Deus deseja que você vá numa direção específica. Fugir disso é uma tolice. Fugir disso é absolutamente impossível. Se essa palavra falou o seu coração, se foi importante aquilo que você ouviu, se você aprendeu alguma coisa edificante, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, deixe o seu like. Estamos tentando chegar a 300 inscritos. Nos ajudem se inscrevendo e indicando outras pessoas para que se inscrevam no canal. Que Deus nos abençoe. Até logo!